Vamos ler a palavra. Nós vamos ler aqui em Juízes, no capítulo 3, verso 31. Depois nós estaremos lendo mais algumas escrituras aqui em Juízes, mas só para uma base de leitura. Vamos ler Juízes, capítulo 3 e versículo 31. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diz aqui a Escritura: e depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Pai Celestial, mais uma vez te pedimos que o Senhor vivifique a sua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude ao ler a continuação aqui, que o teu Espírito possa abençoar a mim que estou aqui, falando a palavra, e a todos os teus filhos que estão ouvindo. Entregamos nas suas mãos para teu serviço, Pai, esperando somente na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial, no nome de Jesus. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Transformou minhas trevas em luz, meus pecados Ele perdoou. Já não tenho mais nada com o mundo, com amor tão profundo Ele me perdoou. Já não tenho mais nada com o mundo, com amor tão profundo Ele me perdoou. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Deus os abençoe. Ele é tudo. Ele é que supre todas nossas necessidades. Creio que foi a semana passada, ou foi ainda essa semana, eu estava lendo os testemunhos ali dos irmãos, ali daquele livro Geração, que é escrito pela irmã Angela Smith, e alguém estava contando que foi assistir, creio que foi o primeiro culto que assistiu com o irmão Brana, e ele pregou esse texto. Ou seja, ele tomou essa escritura de Sangar e pregou, e que ele disse naquele culto, ele disse: você pegue tudo que tiver nas tuas mãos e chicoteie o diabo. E que foi um culto muito abençoado, né? Tudo que Deus te colocar, porque está tomando o exemplo. Veja que esse homem, que nem, creio que é o único lugar que a gente vê falar dele, ele não era um profeta, ele não era um ministro, um sacerdote, um rei, não era nada. Era um homem comum. Mas ele, vendo os inimigos aprisionando Israel, levando Israel ao cativeiro, e ele não tinha arma também, não tinha lança, não tinha espada, não era um guerreiro. Mas ele tomou uma guiada, aquela que a gente usa, né? Que muitos não sabem nem o que é, né? Mas os mais velhos sabem, né? A gente tinha um prego na ponta, uma madeira com um prego na ponta para cutucar o boi para ele andar, né? Um pedaço de pau assim, né? E ele pegou aquilo ali e matou 600 homens dos filisteus. Claro que não foi a capacidade dele, né? É mais o mesmo Deus que tomou Sansão
uma queixada seca de um jumento e matou 1000 filisteus, né? É o mesmo Deus. Não é? O profeta diz que muitos falam de Sansão e faz dele um gigante, né? Ele disse, não, Sansão era um jovenzinho franzino, que se fosse a força dele, um mizarrão, aí não era milagre, era a capacidade dele, mas ele não tinha nenhuma capacidade. A prova é que ele era tão débil, tão fraco, que quando ele tirou, a força de Deus saiu dele, um menino, né? Um menino guiava ele, né? Ele era fraquinho mesmo, né? Podia um menino pegar ele e puxar ele pela mão para lá, amarradinho com uma cordinha, né? Era como um cachorrinho. Mas quando a força de Deus entrava nele, daí era diferente, né? Essa é a condição. Às vezes nós, o profeta diz isso, que nós nos escondemos atrás de nossas incapacidades. Ele disse que muitas vezes é falta de vontade, é que nós não queremos enfrentar mesmo, né? Nós estamos satisfeitos assim, tá bom assim, né? Que nem Israel queria voltar, vamos para o Egito, lá tá bom, nós apanhamos lá, mas temos comida, tá bom, né? Quer dizer, estamos satisfeitos. Agora, quando você realmente toma uma posição no plano de Deus, não é a sua posição, é uma posição dentro do programa de Deus, as coisas mudam, porque Deus te sustentará. Se nós andar pelo caminho, jamais nós vamos perder a luta. Eu queria chamar isso nessa noite, nós vamos estar lendo a mensagem, dores de parto, porque sempre o profeta diz que a nossa vitória vem em dores de parto. Nós não agimos enquanto não estiver apanhando, né? Nós temos que estar sendo tocado e aprisionado, então nós vamos orar. Se nós tivéssemos tudo fácil, nós não oraria, tá tudo bem. Mas daí quando as coisas vão mal, nós perdemos o sono, nós até vamos orar de noite, né? Nós simplesmente vemos que não há outra saída. E aí é um bom sinal, porque às vezes, se o sujeito não é um cristão naquela hora, se ele está apenas acompanhando a comitiva, ele desiste. Agora, se ele é um cristão, ele vai lutar até o final. Venha o que vier, ele não vai desistir, né? Aleluia. Então diz que ele matou 600 homens dos filisteus. Agora, antes de nós ler a mensagem, eu quero ler alguns parágrafos, ler alguns parágrafos da mensagem. Eu quero ler alguns versículos aqui, mesmo aqui em Juízes, indo para o capítulo, voltando aqui ao capítulo 1, versos 14 e 15, nós encontramos que a filha de Caleb, ela tinha ganhado um campo. O pai lhe deu um campo, mas disse que o campo dela não tinha água. Então a água, você sabe, a água é símbolo de vida, é um campo seco. E às vezes Deus também nos permite isto, te dá algo, mas fica faltando outro. Mas se você o busca, a coisa é completa. E eu gostei dessa escritura aqui, diz aqui: e sucedeu que, vindo ela a ele, a seu pai, né, o persuadiu que, e sucedeu que vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando, e Caleb lhe disse: o que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fonte de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aleluia. Devemos lembrar, irmão, que a Bíblia não é um livro de história. Não está aqui contando uma história de uma terra que o pai deu para a filha, que tinha água. Não, é um tipo espiritual.
A Bíblia diz que a semente de Abraão, Deus deu a Abraão, fez ele dono dos céus, herdeiro dos céus e da terra. Por isso Davi disse que eu fui jovem, sou velho agora, mas nunca vi um justo mendigando. E nem a sua descendência, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua semente, sua descendência, mendigando. Quer dizer, então, essa é a verdade. Deus te dá aqui. Deus não quer que você seja aqui um multimilionário, porque você só teria dor de cabeça com isso. E talvez isso te atrapalhar, mas Deus te supre as suas necessidades. Se você caminha na vontade de Deus, pode ter certeza que Ele vai suprir tuas necessidades. Enquanto as portas estão se fechando para outros, Deus está abrindo para ti. Me chamou a atenção que Caleb lhe deu as fontes superiores e também as inferiores, né? As fontes superiores e as fontes inferiores. Quer dizer, uma bênção completa. Agora, como ela conseguiu? Ela pediu. Como é que nós conseguimos? Pedindo. Se você sabe que aquilo que você está precisando é para a glória do Senhor, é para satisfazer a vontade do Senhor, aquilo vai acontecer. Deus proverá um meio. E não é, mas isso é muito difícil. Você acha que é fácil um homem matar 1000 homens armados? Não é, é impossível, mas Deus fez. Você acha que é fácil que um homem com uma guilhada de boi matar 600 homens guerreiros lutando também contra ele? Não, é impossível, mas Deus fez. E tantas coisas. Deus é aquele que traz o impossível. Tudo que é impossível é com Ele. Se é possível, é que o homem consegue fazer. Se é alguma coisa possível, é alguma coisa que eu posso fazer, então. É possível, então é possível. Que nós dissemos assim, você pode me fazer um favor? Se for possível, né? Quer dizer, nós só podemos fazer o que é possível, né? Se não for para carregar muito peso, né? Não for distância muito longe. Mas Deus faz o impossível. Deus provê as coisas aonde não existe. Ele é Criador. Esse é o Deus que nós servimos. Eu ainda quero ler o verso 9 e 10 do capítulo 13 de Juízes. E diz aqui: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. A solução estava entre eles mesmos, mas Deus levantou ele. Está aqui, esse aí, o libertador. Eles clamaram, e o Senhor levantou de entre eles um libertador. Mas eles tiveram que clamar. Nem todos podiam ser o libertador, mas Deus proveu, sabia que já estava entre eles. Mas seria difícil, talvez, acreditar que aquele... Então Deus levantou, mostrou esse o libertador. Mas eles tiveram que clamar. Então, clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Estavam presos. O inimigo tinha os prendido, escravizado, mas Deus levantou alguém de entre eles mesmos. Mas primeiro tiveram que orar. Aleluia. Diz que Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele veio sobre ele o Espírito do Senhor. Que coisa, né? Mas precisava exclamar primeiro. Ele era um homem também comum entre eles, lutando, passando as mesmas dificuldades, mas de repente Deus disse: esse aí eu posso botar meu Espírito. Estão orando, olhou, não, esse aí vai poder ser usado.
E diz que veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou Israel e saiu a peleja por eles. E o Senhor deu na sua mão a Cusã Rishathaim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra ele, o rei da Síria, né? Então diz que a terra sossegou por 40 anos. Mas você vai ver que Israel voltou a pecar, voltou a distanciar de Deus, e o inimigo voltou a dominar sobre eles. Aleluia! Porque eles se distanciaram de Deus. Veja aqui que lendo no versículo do capítulo 2, versos 16, 17, diz aqui: e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubaram. Eles estavam sendo roubados. E o Senhor colocou homens, juízes ali para os libertar. Porém, tampouco ouviram os juízes. Vocês não escutaram, não, isso aí não. Nós não acreditamos nele. Eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles e depressa se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Os seus pais tinham andado fazendo o lugar do mandamento, mas eles se desviaram. E novamente vão ser escravizados. Então, Deus sempre provê para nós uma saída. Devemos, cada vez alguma coisa acontecendo, devemos examinar o que está acontecendo. Por quê? Porque é assim mesmo. Não existe nenhum de nós, ninguém que diz: esse faz tudo certinho. Não faz. O ser humano é propenso a errar, mas feliz daquele que reconhece, diz a Bíblia, os seus erros. Diz a Bíblia: quem entenderá seus próprios erros? Porque é muito fácil a gente ver o erro do outro, né? Mas ver o nosso é que é difícil, né? Então, diz aqui ainda em Juízes 6, verso 6, 7, 8, diz: assim Israel empobreceu, porque estavam fora da vontade do Senhor. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. E então, que é os ladrões roubavam deles, os inimigos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. A solução estava aí, um profeta. O que o profeta faz? Pega uma espada? Não, fala a palavra. Mostra que eles deveriam se consertar com Deus. Então veio a solução. Aleluia. Que Deus nos ajude, que nós estamos aqui no encerramento da caminhada, no tempo final, quando tudo está se encerrando, e quando a Bíblia diz que os que escapassem desse dia, os que escapam nesse dia, são preciosos diante do Senhor. Então é uma questão de lutar, né? Como disse aquela escritura de Lucas 21, quando ver essas coisas acontecendo, levante a cabeça, vossa redenção está perto. É um tempo como esse, é um tempo tão podre, né? Tão terrível, que é nesse dia, realmente nesse dia, que a noiva vai subir. Está profetizado. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Isso é, a coisa vai apertando tanto, e você vê como há uma pressão dentro da mensagem. Não é só pressão de doutrina, de interpretações, porque as pessoas que não vivem uma vida dedicada a Deus,
que não tem uma vida ajustada, porque às vezes nós podemos confundir pessoas que sabem muito da letra da mensagem ou da Bíblia com pessoas espirituais, e não é isso. Não estou dizendo que você não tem que saber, nós temos que saber da letra. Mas não é balançado isso, não há um equilíbrio da letra e o espiritual. A consagração a Deus. Essas duas coisas têm que andar juntas, é as duas asas, né? Então, se precisa realmente da letra, sim, se precisa conhecer dia após dia, mas se precisa viver uma vida espiritual, porque só uma cabeça cheia não vai resolver, tem que ser um coração cheio, né? Então, muitas vezes se confunde. Mas aquele sujeito ali sabe tanto, e veja onde está agora. Parece que sabia tanto da mensagem, veja, mas não era espiritual. Pode ter certeza, vivia aqui e ali, nunca tinha se firmado, estava sempre balançando, né? É aquela pessoa que realmente não tem segurança. Então, uma coisa é certa, uma pessoa, e aí eu temo que são muitos, tomara que não, mas alguém que não lê mensagem, não escuta a palavra, é uma porta aberta para a entrada de interpretações. Porque ela é vazia, ela não tem uma informação. Às vezes, mas eu escutando o pastor está bom. Aí um diz assim, olha, o pastor falou que lá está errado. Se você não lê, você não sabe se o pastor está errado ou está certo. Teu pastor lá está tudo errado, não é assim, olha aqui, te mostra lá um parágrafo, nem um parágrafo, uma frase, né, que parece que está diferente, aí você cai do cavalo. Mas se você se mantém em dia com a palavra, é diferente. Você diz, não, eu conheço bem a palavra, não. Esse é um dia que se precisa, irmãos, está muito seguro. Mas como eu disse, não é só a invasão de doutrinas, de coisas, né? Mas é a invasão do mundanismo. O diabo trabalha de todos os lados. É o espírito mundano entrando dentro da igreja. Você prega que pintura é coisa de Jezabel, o profeta dizendo. Logo vocês, irmãzinha, não escutam, acho que não ouve, né? Não sei. Eu francamente não entendo. Continuo fazendo unhas pintadas e tudo, e você fica ali naquilo. Quer dizer, é uma pressão. Que bom se a pressão, se Deus colocasse se fosse uma pressão do Espírito de Deus para as pessoas, como a pressão dos demônios, pressão de Jezabel, pressão mundana entrando, né? Olha, meu Deus. Porque você vê as pessoas que estão ali, parece que estão fazendo alguma coisa assim para um favor para Deus. Ô Senhor, tá vendo? Eu estou vindo na igreja, né? O Senhor está me devendo. Eu já vi mais uma vez na igreja, ó. Como se vir na igreja fosse um favor para Deus, né? Você está fazendo um favor para você, né? Mas também não resolve ir na igreja, se não vem para se alimentar. Se vem para ficar cochichando, olhando para o lado, rindo, ou qualquer outra coisa, está perdendo tempo. Quer dizer, a pessoa deve vir para se alimentar, para receber a palavra. Então, lute com tudo que Deus te deu contra Satanás. Lute com tudo, como disse o profeta. Batalhe. Porque a Bíblia diz que aquele que busca, acha. O que pede, recebe. O que bate, abrir-se-lhe-á. Você quer receber, você tem que buscar. Você quer que a porta se abra, bata. Porque você chega numa casa, você quer, a família está lá dentro. Você para na frente da casa, você fica lá fora. Você tem que bater palma, bater na porta, tocar a campainha, para que lhe atendam, né? Isso é naturalmente falando. Para Deus é assim, você tem que bater. E além de tudo,
existe um Rottweiler ali, um pitbull ali, talvez, impedindo você chegar na porta ainda. O diabo te impede no caso de Deus, né? Está tentando te impedir de você chegar até o lugar para pedir. É uma batalha constante, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero ler um pouco da mensagem, dores de parto. O profeta diz que o nascimento só vem com dores. E que ninguém nasce senão não é através de dores. Esse é um processo que começou desde a queda lá. Nós não precisávamos nascer por dores, nós íamos nascer perfeitos. Mas nós nascemos imperfeitos. Nascemos do pecado, viemos ao mundo falando mentira e precisamos passar por um outro processo de um novo nascimento. E diz aqui o profeta: agora observamos que sempre meu pensamento agora para vocês é tomar dores, do profeta. Esse é o pensamento que eu quero fixar para vocês, dores. Essa é a maneira que nós conseguimos, é com dores. E ele diz, angústias também. Nós estamos querendo férias, né? Tem que tirar umas férias, tem que ir para um lugar para descansar um pouco. Não tem nada contra, mas lá nas férias você vai ter que continuar lutando. Não tem lugar bom aqui, né? Não tem lugar de descanso aqui. Você pode descansar um pouquinho ali, daqui a pouco você está cansado de descansar. Daqui a pouco tem algo que já não serve mais. Então, o profeta diz, eu quero falar com vocês sobre isso. Quero tomar dores, angústias, desconforto. Como nós gostamos de conforto, né? Eu preciso de uma coisa melhor, né? Mas para que nós realmente alcancemos dores, angústias e desconforto. Então diz ele, é através de dores e angústias que nós chegamos lá. Por isso Jesus disse, aquele que vencer vai estar lá. Vencer essas coisas, desconforto, angústias, tantas coisas que surgem no caminho, mas você não desiste, porque você sabe para onde está indo. Não há como dizer assim, eu acho que eu vou desistir. Não tenho, eu nunca pude imaginar tal coisa, eu desistindo. Eu sempre às vezes digo, pessoas que estão, eu acho que eu não vou aguentar, pastor. Se achou um lugar melhor, me diz então que eu vou junto. Tem um lugar melhor? Tá bom. Você conseguiu um lugar bom? Eu andei tomando uns tragos aí, quer dizer que isso é bom então, né? Já tive um problema lá e tal, né? Isso é bom então, né? Não, isso não é bom. Não há. Não tem lugar de conforto a não ser em Cristo. Na verdade, você pode estar no meio do tiroteio, você estando em Cristo, você está seguro, você está olhando. Senhor, é contigo. Estou caminhando na tua vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segue o profeta ainda nos falando aqui, nessa mensagem, diz ele, a única maneira pela qual ele pôde conseguir o que ele quer é chorando por aquilo, falando do bebê. Estou lendo só a parte final, né? Tem um chorando aí, está querendo alguma coisa, né? É a única maneira, porque aquele bebê não sabe argumentar, se conversar, ele chora. Ele precisa de alguma coisa, ele chora. Ele diz, porque é a única maneira que ele tem para pedir as coisas. Isso já vem com ele de nascimento. Bota lá nasce, daqui a pouco ele já está chorando, já nasce chorando. Se não chora, eles faz chorar na mara, dão umas palmadas, né? Já dão umas palmadas, faz ele chorar, né? Para mostrar que ele tem vida, né? Porque se o sujeitinho não chora, ele está sem vida. É isso?
Você vai saber se está morto. De repente não está, né? Tem que chorar. Então diz ele, porque essa é a maneira de Deus, diz o profeta. Esta é a maneira de Deus. Mas voltando aqui, diz o profeta aqui, mais um pouquinho antes aqui, ele diz aqui, no 45, e eu penso que se o bebê é nascido somente através de um parto silencioso, sem nenhum barulho, nenhuma emoção, ele é um bebê morto. Se ele não chora, nunca se emocionou com a sua salvação, o profeta disse, se você não se emociona com a sua salvação, você ainda não experimentou ela. Você não experimentou ainda. Comece a buscar até que algo aconteça. Porque a coisa mais emocionante é pensar que eu fui salvo. E olha que faz tempo que eu fui salvo. Quase meio século já, né? Esse ano completa 47 anos, né? Que eu fui salvo. E eu começo a pensar, eu já me emociono. Lembrar quem eu era, como é que Deus pôde me salvar, né? Eu nunca me esqueço isso. Eu não quero nunca me acostumar. Para mim, eu estou sendo salvo sempre. Eu preciso ser salvo cada dia. Aleluia. Encontrar com Deus. Então, diz o profeta, você realmente tem que sentir algo. Isso tem que te emocionar. Diz ele, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aqui, o que foi isto? De volta à palavra. O profeta diz aqui, de volta à palavra. De volta à vida. Os sistemas não têm vida. Somente a palavra de Deus tem vida. Os sistemas são construídos ao redor da palavra. Não tem vida. É a palavra que dá vida. É tão bom se ouvir a palavra. Eu gosto de ouvir a palavra. Eu às vezes paro, pego o meu celular, alguém põe ali alguém pregando, eu paro para ouvir. Ai, aquilo me deleita. Que coisa boa eu estou ouvindo. É coisa que eu já ouvi muitas vezes, mas cada vez que eu ouço aquilo é vida. A palavra não fica velha, né? Tão bom ouvir a palavra. E diz o profeta, sua mensagem agitará os sistemas de volta à palavra, falando da mensagem do dia. Um grupinho sairá e talvez crerá. Oh meu Deus, falando da mensagem desse dia final. Agitará. A sua mensagem agitará o restante de volta à palavra. Um grupinho sairá e talvez crerá. No tempo de Noé, somente mais ou menos, ele diz mais ou menos, 8 pessoas. Mas de qualquer maneira, Deus agitou o restante e destruiu o resto deles. Isto tem que ser sacudido de novo. De novo acontece. Deus sempre move. Como nós ainda mencionamos aqui na quarta-feira, lembrando o aniversário, era 6 de abril, né? Do nosso profeta. Que privilégio. Que privilégio. Saber que nós estamos na voz de Deus. A mensagem do profeta não é o que alguém disse, o que fulano disse, o Beltrano disse, é o que você tem nas suas mãos. Deus não pôs alguma coisa em grego na sua mão, Deus pôs na sua própria língua. E Deus vai pedir de você o que você recebeu da mensagem. Então, não é, o Beltrano disse, o Cicrano disse, não sei mais quem disse, deixa para lá. O que disse William Branham? Não uma frase,
Não uma frase do William Branham, a mensagem de William Branham. Aleluia. Então, isto foi feito através das eras, até que finalmente a igreja os entregou um menino homem. E aquele menino homem era a palavra. Era um menino homem, mas era a palavra. Ela mesma feita carne, a própria palavra se virou homem, virou um menino, ficou homem, carpinteiro, mas era Deus. Tão simples. Se você chegasse na carpintaria de Jesus, até os 30 anos ele foi carpinteiro. Estava ele lá suado, trabalhando, preparando móveis. Talvez às vezes ele batia com o martelo no dedo, se machucava com a ferramenta. Era um homem trabalhando. Mas chegou o dia que largou toda a ferramenta e foi ser batizado pelo profeta e começou seu ministério. Amém. Irmão Branham, andando, fugindo de Deus, tentando fugir, andando para lá e para cá. Com 23 anos, comprou uma moto. Ou conseguiu uma moto, saiu de moto, caiu. Não era um bom piloto de moto, né? Caiu com a moto lá, não sei porquê, mas ele caiu, rolou lá. Vieram socorrer ele. Socorrer ele, não chegou, se esfolou um pouco, mas não foi muito. Era perto de uma escola, uma academia de lutas, né? O homem levou ele lá para dentro, o treinador, ele sentou lá. Aí soltou um pássaro lá, um canário, e o homem não conseguia pegar. Ele daqui a pouco pegou o canário, passou perto dele. Ele disse: mas você é rápido demais. Você não quer treinar um pouco aí para ver se você não, né? E foi treinar e não deu outra, foi campeão várias vezes, né? Mas não era. Um dia pegou um lutador, depois que ele já tinha, se eu não me engano, era 8 vezes que ele tinha sido campeão, né? Na categoria dele, né? Peso leve. Ele pegou um lá e ele disse: meu Deus, na hora da luta, antes de começar a lutar, o amigo dele, que era um outro lutador, noutra categoria, disse assim, ele antes de lutar, penteou o cabelo, deitou. O outro olhou para ele e disse assim: você não parece lutador, você está se parecendo com um pregador. Disse que ele ficou tão bravo que ele achava que pregador era um sujeito, né, que muito desmerecido, era um marica, era isso que ele usava. Mas na hora da luta ele lembrou diferente. Ele disse: Senhor, se o Senhor me deixar sair vivo daqui dessa luta, eu vou pregar a tua palavra e nunca mais vou lutar. Deus sabe como mudar dores. Mesmo sendo um profeta, estava endurecido pela sua maneira, tentando viver outra vida, vai aqui, estava indo bem, ganhando luta uma atrás da outra, não perdia uma. Teve que perder um e apanhar muito. Dizer: não, Senhor, que não é o meu lugar. Aleluia. Vê? Então aquele menino, a palavra se tornou, ele se tornou a palavra, quer dizer, a palavra se tornou um menino. Ela mesma feita carne. No princípio é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele venceu cada demônio. Aí você diz: o que quer dizer isso para mim? Eu sei que Jesus venceu cada demônio. Você sabia que se você crê nisso, você vence cada demônio também? Porque assim diz a Bíblia. A Bíblia diz assim: que tudo é possível para o que crê, e que em seu nome nós expulsamos demônios. Primeiro de nós, né? Não é sair expulsar o demônio dos outros, primeiro expulsar de nós. E ele vai voltar de novo. Você expulsa uma vez, ele vem de novo.
demônio da luxúria, demônio da cobiça, demônio da vaidade, demônio de tanto tipo de demônios, né? Orgulho e tanto isso, aquilo, você tem que estar expulsando sempre. Todo o poder sobre a terra, todo o poder sobre a terra que veio sobre ele, somente com a palavra do Pai. Todas as tentações de Satanás ele venceu. Ele repreendeu Satanás, seus próprios poderes que ele tinha, mas com a palavra de Deus. Não era ele sem a palavra, ele com a palavra. E ele disse: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Amém. Quando Satanás se lançou contra Eva, ela não era a palavra, então ela caiu. Quando ele se lançou contra Moisés, que aconteceu a mesma coisa. Quando ele se encontrou com o Filho de Deus, ele estava com 10.000 volts. Isto arrancou pena dele. E ele não pôde vencer. Aleluia. Quando ele vem de volta e diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem, que procedem da boca de Deus. Lá estava o menino homem feito carne. A palavra eternal de Deus manifestou a si mesmo aqui na terra em um corpo de carne, para representar a palavra. Ele estava ali, diz o profeta, num corpo de carne, para representar a palavra, mostrando que ele igualmente está no corpo da sua igreja. Ele faz as mesmíssimas coisas. Isso não são palavras de retórica, não, isso é a verdade. Isso é alguma coisa que está dizendo para você o que é seu. E é isso que você deve pegar, como Sangar fez, e chicotear o diabo cada vez. Satanás, tu não vai me vencer, eu sou um filho de Deus. Ah, mas você é fraco, você é isso. Não, mas ele é forte. Mas o meu Deus não é fraco, o meu Deus é forte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segue-nos o profeta dizendo, dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor. Agora, ela está pior, ela está na pior fase, de acordo com as Escrituras. Ela jamais esteve. Estamos na era de Laodiceia, e uma era que ela é rica, mas ela é cega também. Ela não pode ver a riqueza que ela tem. A igreja laodiceiana está olhando para a riqueza mundana, mas Deus deu para a sua igreja a riqueza espiritual. O profeta diz: não há em lugar algum na Bíblia Cristo colocando-se fora da igreja, mas sim na igreja de Laodiceia ele está fora, batendo na porta, querendo entrar. Ela está na pior fase, ela está mais podre do que nunca. Não temos necessidade de nada, eles dizem, e não sabem que estão nus, miseráveis, cegos, pobres e nus, e não sabem. Vê, ele disse: eu aconselho-te que unja teus olhos com o meu colírio, para que vejas. Isso será certamente o colírio de Deus, certamente trará a luz à igreja, se ela quiser abrir os olhos. Para olhar para Deus tem que usar o colírio dele, que é a mensagem do dia, mas ela não quer. Como já dissemos muitas vezes, irmãos, a Laodiceia não é aquela denominação, aquela outra, não. Laodiceia, o sistema denominacional todo está fora do plano de Deus, é claro, mas Laodiceia é o espírito da era, é um espírito de conforto. Eu não quero me esforçar, eu quero estar em conforto, né?
Eu quero estar sentindo bem, né? Na sombra boa, água fresca, né? À vontade, né? Mas Deus diz que nos dá essas coisas através de angústia, como nós lemos no início aqui, né? Angústia, desconforto, dores, né? Laodiceia não quer isso. Laodiceia é confortável, viver confortavelmente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Segue o profeta dizendo: no mundo das igrejas hoje, há dois sistemas a operar: o sistema de Deus e o sistema de Satanás. Agora, ouçam atentamente, diz. Ouçam atentamente isto. Agora, quero ver se vocês dirão amém. Há dois sistemas operando na igreja hoje. Vou tirar isso dos meus ombros, diz o profeta. Vou tirar dos meus ombros. E então concluir. Todos nós sabemos disso. É a palavra de Deus e o sistema do homem denominacional. E a coisa, denominação é dizer, não, eu creio assim, é dessa maneira, tá bom assim. Se nós descuidar, também nós vamos da nossa própria maneira, e nós simplesmente não vemos, não nos damos conta que não estamos no sistema de Deus. Há dois sistemas em operação: Jacó e Esaú, um de acordo com o espírito e o outro de acordo com a carne. Esaú, pela carne, ele era o primogênito, tinha direito na herança, mas Jacó batalhava para conseguir. O outro tinha nascido primeiro, ainda que fosse pouquinho, né? Eram gêmeos, mas eu sou o herdeiro. Esse é o perigo. Ele não tinha feito nada para conseguir aquilo. O outro queria conseguir e conseguiu. Lutou e conseguiu. O que é isso? Esaú estava brincando, Esaú estava, não brincando, brigando no ventre de sua mãe desde a hora que nascera. E assim mesmo são os denominacionais com a palavra, brincando, não é brigando, é brincando mesmo, né? Uns com os outros, vê? Eles têm estado desde Lutero, que Lutero trouxe a primeira reforma. Espero que a igreja esteja bastante simples para que você possa entender isso. Quer dizer, professor, que vocês possam entender. Eles estão simplesmente brincando de igreja, simplesmente seguindo de qualquer maneira. Esta é a razão pela qual ela está sentindo dor de parto, porque há uma briga nela. Há uma briga. Falta realmente, às vezes, consideração. Você sabe que nós não queremos, muitas vezes o ser humano não quer graça, ele quer leis, né? Pessoas moram num bairro onde tem ladrão, traficante, adúlteros, adúlteras e todo tipo de coisa. E as pessoas vivem até bem. Oh, bom dia, vizinho, tudo bem? Então, sabe que o vizinho às vezes é um traficante, é um drogado, vai morar duas famílias de crentes perto, começa a ter problema. Você já viu isso? Já viu falar disso? Começa a ter problema. Falta respeito, não se considera, um começa a pegar no pé do outro, e crítica, e daqui a pouco estão brigando. É o diabo mesmo, né? Estou falando porque os dois irmãos brigando no vento já, né? Então a pessoa tem que se dar conta que realmente é Satanás. Se mete, quer dizer, como é que você pode ser vizinho de um pecador, de um adúltero, de qualquer tipo de pessoa, e você vive razoavelmente, cuida da vida de Deus, você cuida da sua? O cristão deve fazer o mesmo.
Você pode ajudar, você ajuda. Se você não pode ajudar, não atrapalha. Né? Mas então, diz o profeta, veja, Jacó, não importava o que custasse, ele quer aquela primogenitura. Ele era espiritual. Essa é a diferença. Jacó já quer dizer um enganador, um trapaceiro, mas quer mudar, quer conseguir. O outro cuidava do pai, era um sujeito alinhado, um bom, né, um homem responsável, mas não estava nem aí para a primogenitura. Então, não aquele crente, tanto faz, isso é. Se Deus quiser me salvar assim, não, você busca, você deseja, você não se conforma, você não quer viver, a não ser uma vida na presença de Deus. Vamos ler um pouquinho mais. Porque tudo está ligado à cabeça do profeta. Qual é a cabeça que está dirigindo? Tudo está ligado à cabeça. A cabeça executa os movimentos do corpo. Veja, mas esses temas não cresceram fora daquilo. Por quê? O cardo não pode trazer um feixe de trigo. Cardo é cardo. Mas os dois estão no mesmo campo, regado pela mesma água e a mesma chuva e o mesmo sol. Mas um é cardo, o outro é trigo. É a palavra. O outro não é a palavra. Um é a palavra, o outro não. Os dois estão brigando então. Eles estão brigando desde a primeira reforma. E eles vão continuar brigando até o final. Mas o profeta diz que a noiva não briga. Você briga contra o diabo. E Paulo já escreveu com os Efésios dizendo que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas contra os demônios, contra os poderes das trevas. Aleluia! Então ele disse: imaginem se você tivesse que viver nos outros dias, se você tivesse que viver no dia dos profetas, quando veio a palavra, de qual lado você estaria lá atrás? Se vivesse nos dias de Noé, uma mensagem totalmente esquisita, porque era totalmente anticientífica, dizendo que ia cair chuva do cima do céu, quando não havia chuva lá em cima. E ele pregou aquilo o tempo todo, e não havia improvável para ele que estava errado. Ele, não, mas Deus me disse que vai cair chuva de cima. E o profeta diz: de qual lado você estaria? Você tem a mesma escolha hoje. Ela está se preparando para trazer a palavra perfeita. A palavra está vindo para a noiva palavra. Como a mulher é uma parte do homem, tirada dele, então a igreja terá que ser parte da palavra permanente. Cada palavra da Bíblia. Não sistemas, dogmas, nada adicionado a isto. Tem que ser uma palavra inadulterada, uma palavra virgem, uma palavra pura. A palavra, como disse Jesus, a palavra que sai da boca de Deus, palavra profética, né? Então, durante os dias dos pentecostais, seus pais e mães saíram daquela coisa e odiaram aquilo. Eles saíram para as ruas. O profeta disse que elas ali, batendo uma lata, falando acerca do batismo do Espírito Santo, eles não tinham nem instrumento, batiam uma lata mesmo, cantavam na esquina e batiam uma lata, não era nem um pandeiro.
mas eles iam. Aleluia. O profeta às vezes talvez tinha também algum violão velho, e eles expostos nas esquinas das ruas, e por sua conduta passavam noites todas na cadeia, que era proibido, mas eles iam, eram presos. E eles têm voltado à sua sepultura. O profeta diz: se eles dessem voltassem das suas sepulturas, eles têm estado envergonhados de vocês. Quer dizer, se vocês pudessem, usando uma forte expressão, talvez tenham dado volta à sua sepultura, com vergonha de nós. Sei que isto é difícil, mas isto é verdade. Porque nós queremos tudo, nós estamos dentro desse clima de Laodiceia, tudo confortável. Para que eu vou me esforçar tanto? Para quê? Porque realmente é o clima, é a condição do dia, conforto. O que eu posso ter, o que eu posso ganhar. Que Deus nos ajude, que Deus estenda a sua mão de graça, mas o convite para nós é: pegue que Deus põe na tua mão, com aquelas irmãs, que os irmãos com violão velho, com uma lata, batendo, cantando, pregando e fazendo com que outras pessoas pudessem vir a palavra. Que Deus nos ajude. Lembre da filha de Caleb, ganhou o campo, mas era seco, ela foi em busca de água. Está faltando água? Vá em busca. Deus é provedor, deu as fontes superiores e as inferiores também. Somos herdeiros das bênçãos celestiais, mas também das bênçãos terrenas. Deus dá o que você precisa. Ponha Deus em primeiro lugar, e tudo realmente vai para o seu lugar. Vamos colocar de pé, vamos cantar o hino 342, o grande curador está aqui. Aleluia. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amando está o Salvador, ouvi a voz de Cristo. Amai, servi-o com fervor, e reinareis com Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome Senhor Jesus Cristo. Vinde cantai ao nosso Deus, ao doce Jesus Cristo. Cantai com coração e voz ao santo nome Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. Eu acho que às vezes temos dúvida.
ou até nem passa pela nossa cabeça, nós estamos, que Ele está junto com nós. O profeta disse: se fosse anunciado nessa cidade que Jesus mesmo, a pessoa de Jesus, ia estar aí, não caberia num estádio aí, nem pensar, né? Não teria como achar lugar para todo o povo que iria. Entretanto, Ele está aqui, cada culto. E às vezes nem os crentes se dão conta que Ele está ali. O profeta disse também, se fosse anunciado que uma determinada pílula, um comprimido, um remédio qualquer, que foi descoberto pela ciência, que o homem pode viver 500 anos, as pessoas iam vender tudo, e fazer de tudo, custo muito caro, e fazer empréstimo no banco para comprar aquele remédio lá para viver 500 anos. Entretanto, cada culto está lhe sendo oferecido vida eterna, e as pessoas vêm. E não é um homem que está oferecendo, é Deus que está oferecendo. Quando Deus se fez homem, se tornou como nós, venceu a morte, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, te dizemos muito obrigado, Senhor, por nos dar mais essa oportunidade de estar aqui, de ler esses versículos, esses parágrafos da mensagem. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos pela tua bondade, Pai, por ter nos escolhido, por ter atentado para nós, para a nossa indignidade, pessoas completamente indignas, sem nenhum mérito, sem nenhuma capacidade, nem um QI especial, mas o Senhor nos escolheu, nos chamou. E não que o Senhor faz acepção, o Senhor não faz acepção. Certamente o Senhor viu em nós uma sementinha, e por isso o Senhor nos chamou. É a graça do Senhor. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Estende tua mão de graça e de misericórdia. Nos conduz cada dia, realizando o teu querer, a tua vontade. Abençoa a tua igreja nesses dias finais, nesses dias de Laodiceia, dessa era preguiçosa, essa era que só busca conforto, que só busca simplesmente pensando em si mesmo, egoísmo, mas que o Senhor nos ajude, que possamos trabalhar até terminar nossa jornada aqui e fazer com que alguém mais chegue ao conhecimento da palavra. Nós agradecemos tua bondade, tua misericórdia, agradecemos por mais esse culto. Nós entregamos tudo em tuas mãos, Pai. Ajuda cada um dos teus filhos, ajuda aqueles que têm às vezes se desconfortado no caminho, se perdido as esperanças, talvez sido atrapalhado, mas que o Senhor possa os ajudar e os despertar e trazer a tua presença, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e os entregamos nas tuas mãos, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.